No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus. Nós falamos na semana passada sobre o poder da oração. A oração é um exercício da fé. A oração é o exercício da fé. Esse é um dos segredos da oração. A oração é um dos mecanismos, uma das ferramentas que Deus nos tem colocado à disposição para que nós possamos entrar em contato com Ele e conseguirmos alcançar os resultados, as bênçãos, as promessas dEle que estão escritas na sua palavra. Então, minha amiga, eu quero falar hoje sobre outro segredo da fé. Um segredo que faz com que a fé seja limpa. Porque, apesar de as pessoas pensarem assim, poxa, mas eu não mereço. Será que Deus me ouve? Bispo, ora por mim, porque, no fundo, elas estão dizendo, ore por mim, porque eu não sei se Deus vai ouvir a minha oração. O fato é que quando uma pessoa ora, mesmo não tendo méritos, mesmo sendo pecadora, mesmo estando na lama do pecado, se ela ora a Deus, essa oração é uma expressão de fé. É uma expressão de fé. E essa fé agrada a Deus. O que agrada a Deus é a fé em exercício. Então, você que me ouve, que me assiste neste momento, tem que saber que você tem em suas mãos o poder de chegar-se até Deus, falar com Ele e ser respondida. Dependendo da sua fé, você é respondida na hora. Dependendo da fé, é respondida também mais tarde. Mas também há de se convir que entra o elemento chamado consciência, a boa consciência que faz a fé frutificar. Quando você tem uma boa consciência aliada com a fé, então você alcança de Deus aquilo que você nem imagina, nem tem ideia. Veja que o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, fala sobre a boa consciência. Olha só, em outras palavras, ele diz, olha, mantendo a fé e a boa consciência, mantendo a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas veja só como ele trata a fé e a boa consciência. Mantendo a fé e a boa consciência. Por quê? Alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Quer dizer, que alguns dos colegas dele, dos pastores, das pessoas que estavam naquela época, que tinham fé, eles tinham fé para fazerem até ressuscitar mortos. Tinham fé para curar isso, curar aquilo, tinham fé para libertar as pessoas, só que eles não tinham fé para sustentar a própria fé. Por que eles não tinham essa fé? Porque a consciência estava embotada, a consciência era má. Quando a pessoa tem uma má consciência, quer dizer, uma consciência que lhe acusa dos seus pecados, das suas faltas, das suas falhas. Então, essa pessoa fica com a sua fé
neutralizada. Embora ela continue na vida da pessoa, aquela fé fica infrutífera se ela não eliminar essa má consciência. Porque a má consciência acaba fazendo a fé naufragar, quer dizer, morrer. Quando a pessoa não tem uma boa consciência, então a sua fé dura por um tempo, mas não por todo o tempo. Ela acaba por naufragar. Esse é o segredo, um dos segredos da fé. E você vê, por exemplo, muitos pastores, colegas meus, ex-colegas, porque não são mais, saíram fora. Muitos ex-pastores, ex-obreiros, ex-bispos, ex-isso, ex-aquilo, saíram. Por quê? Embora manifestem ainda uma fé, mas a boa consciência eles perderam por causa do pecado. Eles pecaram, cometeram graves pecados, eram pastores, não eram pessoas que não tinham conhecimento da palavra de Deus. É diferente. Por exemplo, eu falei inicialmente, se você tem fé, então você coloca a sua fé em prática, você vai receber a bênção de Deus. Mas você, se é uma pessoa que conhece a palavra de Deus, você tem conhecimento da palavra de Deus, como, por exemplo, manter uma boa consciência para que se mantenha a boa fé. Se não houver uma boa consciência, a fé, por mais poderosa que seja, ela vai naufragar por conta da má consciência. É, por exemplo, assim, nós temos pessoas que saíram do nosso convívio porque adulteraram, roubaram, fizeram o que não prestava. Então, eles, por causa da disciplina da igreja, da ética da igreja, nós tiramos esses elementos. Eles mantêm-se na fé, eles saíram e se mantiveram na fé. Só que a fé que eles mantiveram não foi uma fé com boa consciência, porque se eles tivessem uma boa consciência, eles se arrependeriam dos seus pecados, eles se entregariam de novo para Jesus, colocariam suas vidas no altar e, obviamente, eles seriam restaurados na boa consciência, porque a má consciência impede que haja uma boa fé. Uma má consciência vem da origem uma má fé. Então, esses elementos saem por aí, eu vou abrir igreja, eu vou fazer a minha igreja, eu vou ser senhor de mim mesmo, eu não vou ficar mais sujeito a ninguém. Então, essas pessoas saem da igreja não porque mantiveram a boa fé, porque se tivessem a boa fé, eles se manteriam na igreja por causa da boa consciência. Mas porque perderam a boa consciência, então o meio de sobreviver, digamos assim, o meio de se sobreviver, de não ficar mal, então foi levar essa fé, essa má fé, por conta de uma má consciência para outras pessoas, que, por não os conhecerem, acabam abraçando essa má fé com a má consciência e, obviamente, o desastre é iminente, já tem data marcada. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, dá licença, deixa eu beber, molhar um pouquinho a garganta. Então, a fé que nós ensinamos é uma fé que não tem nada a ver com emoção, com alegria, não tem nada a ver com sentimentos. A boa fé mantém a pessoa firme na sua comunhão com Deus. Porém,
a boa fé depende de uma boa consciência, quer dizer, uma vida no altar, uma vida dedicada, uma vida santificada, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. O sumo sacerdote carregava uma tarja na testa de ouro, escrito santidade ao Senhor, santidade. Então, para que eu possa servir ao meu Deus, eu tenho que ter uma consciência limpa, pura. Eu tenho que ter uma consciência pura com Ele. Embora eu seja pichado de ladrão, de cafajeste, de chamado de aproveitador, que eu aproveito a fé das pessoas, a boa fé das pessoas, mas o que me importa não é o que eles falam a meu respeito ou deixam de falar. O que me importa é o que Deus pensa de mim. E a minha consciência boa me mantém firme, eu tenho certeza disso, eu sou feliz, independentemente do que as pessoas falam ou deixam de falar, independentemente das coisas que correm por aí. Então, a boa fé depende da boa confiança, ou melhor, a boa fé depende da boa consciência. A boa fé depende da boa consciência. Você, por exemplo, se você comete um ato errado, se você comete um adultério, uma prostituição, um roubo, uma mentira, um engano, alguma coisa errada que você comete, imediatamente a sua consciência lateja. É a sua, é a minha, ou de qualquer um. Se eu cometo algum erro, imediatamente a minha consciência me acusa. Ela lateja dentro de mim. Ora, se a minha consciência lateja, é porque tem alguma coisa errada. Se eu não me converto, se eu sinceramente, de verdade, me converto, peço perdão a Deus, se não há aquele arrependimento sincero, então eu mantenho a má consciência e a minha fé tornar-se-á má fé e finalmente ela vai naufragar. Ela vai naufragar, quer dizer, vai morrer. Então, muitos que têm saído da Igreja Universal do Reino de Deus com uma má consciência e uma fé também suspeita, essas pessoas acabam caindo na lama. E o pior não é que elas vão para a lama, é que elas levam muitas pessoas para a lama com elas também. Esse é que é o grande problema. Então, minha amiga, meu amigo, que está entendendo essa lição, a boa fé depende da boa consciência. Isso não quer dizer, no entanto, que você, por exemplo, está em pecado. Você está em pecado. Mas você crê na promessa de Deus. Você é uma pessoa que não conhece a Bíblia, você não conhece Deus, você não teve experiências com Deus. Não é igual aos que eu falei ainda há pouco. Você é uma pessoa completamente ignorante com respeito às coisas de Deus. Mas se você invocar a Deus com sinceridade, ó Deus, tem misericórdia de mim, se o Senhor existe, me atenda, se o Senhor existe, me dê uma chance. Então, naquele momento, o Espírito Santo vem e faz ensiná-lo, convencê-lo do que você deve fazer e você começa uma vida nova com ele, com Deus. Agora, se você é uma pessoa que mantém a sua má consciência e não foge dela, ou melhor, não elimina essa má consciência, você tem uma má consciência e não elimina essa má consciência, transformando-a em boa consciência através do arrependimento do seu pecado, então a sua fé vai continuar existindo, só que essa fé não vai subsistir, ela não vai se manter. Por quê? Porque enquanto houver a má consciência, haverá a má fé e, consequentemente, depois vem essa fé naufragar. As pessoas vão naufragar nessa fé, mesmo tendo fé, vão naufragar por causa da má consciência. Eu vou explicar melhor isso durante esses dias, para que você fique bem, compreensível, para que você possa monitorar o tipo de fé que você
tem servido a Deus. Porque quantas são as pessoas que creem em Deus? Todo mundo crê em Deus, todo mundo acredita na Bíblia e tal. Quantas pessoas dizem, Bispo, eu creio em Deus desde pequenininho, mas a minha vida é um inferno, uma vida desgraçada. Mas por quê? Porque Deus se fechou as portas para você? Não foi Deus que fechou as portas para você. Ele continua de braços abertos, estendidos para você, mas você tem que manifestar boa fé. Mas para você manifestar boa fé, você tem que ter a sua consciência boa também. Você manter essa boa fé, você tem que manter a boa consciência, para que então você possa desenvolver a sua fé e tomar posse das suas bênçãos, das bênçãos com respeito à fé na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Agora, é óbvio que se não houver arrependimento, não houver sincero arrependimento, abandono do pecado, a má consciência vai se manter aí dentro de você e a sua fé vai acabar se desmilinguindo, desaparecendo, afundando você e ela juntos. É preciso entender esse mecanismo da fé, porque pela fé você alcança o trono de Deus. Pela fé você alcança uma vida nova, transformada. Mas, pela dúvida, vem o desastre, pela dúvida, vem a morte. Não tenho a menor dúvida disso. Graças a Deus. Nós vamos assistir agora o testemunho de uma pessoa que mostra exatamente o que a fé é capaz de fazer, mesmo essa pessoa estando no pecado, mas ela teve fé, manifestou essa fé, e Deus respondeu e a convenceu do seu pecado, e ela deixou o pecado, e aí, com o desenvolvimento da sua fé, a sua vida se transformou numa maravilha. Vamos assisti-lo em nome do Senhor. O meu nome é Rodrigo Lemos, tenho 41 anos de idade. Eu e minha família vivemos vidas de miséria, né? Meu pai sempre lutou para dar o melhor para a família, e a gente via que de um determinado momento ele não conseguia, por falta que tinha na vida dele a maldição da miséria e vício de prostituição. E isso afetava toda a família financeiramente de uma forma que a gente teria que pedir comida para vizinhos, comida para familiares. A minha cabeça já estava moldada com a miséria. Então eu não conseguia prospectar uma vida abundante. Eu não conseguia enxergar. Eu conseguia sonhar, mas eu não conseguia concretizar. Então, como sonhar não custa, eu sonhava, né? Com 12 anos de idade, eu fui trabalhar no supermercado como pacoteiro, sacrificando um pouco os estudos, né? E a minha mente já estava limitada. E aí eu não conseguia enxergar uma vida nova, uma vida abundante, entendeu? Qual que era a única esperança? É uma tal de sorte que eu escutava. Ó, vai jogar na Mega Sena que você pode mudar a sua vida. Ó, de repente você tem sorte. Então, eu vivia atrás dessa sorte, mas eu sabia que na minha vida só tinha o azar. Eu tive que sair de casa, partir para outra cidade, para ver se as coisas mudavam, né? Onde eu conheci a minha esposa, a gente começou a lutar juntos, ter filhos, né? E começou a ter na minha vida o que aconteceu quando eu era criança, aconteceu ter na vida dos meus filhos. Você reparou? Ele disse, ele confessou, eu vivia na base do azar, minha vida era um azar. Quer dizer, ele acreditava que um dia, se ganhasse na Mega Sena, então a vida dele iria mudar. Não muda. Não é o dinheiro que muda a vida da gente. O dinheiro pode te dar conforto, o dinheiro pode te dar carros, casas, pode te dar viagens, pode te dar alegrias momentâneas. Mas o dinheiro não muda a sua vida. O dinheiro não muda, não transforma o seu interior. O que transforma a nossa vida é a fé. Só a fé em Deus é que faz a nossa vida ter sabor. Do contrário, não há felicidade. Não existe. E as pessoas que acreditam na sorte, acreditam no azar.
Porque, na verdade, a sorte e o azar vêm da mesma fonte, do inferno. Eu já tenho dito aqui que a minha sorte vai para os quintos do inferno, eu não dependo de sorte. E eu quero que você viva na dependência de Deus, que é a fé, e não na dependência de sorte, porque a sorte e o azar andam juntas, elas andam em parceria, são aliadas para desgraçar a vida de todos os que colocam a fé seja na sorte ou seja no azar. Então, minha amiga e meu amigo, sorte e fé, ou melhor, são completamente diferentes, são antagônicas. Sorte é uma coisa criada pelo inferno. Fé é uma coisa que vem do céu para que a gente construa a nossa vida em cima de uma inteligência, de um racional. A fé inteligente é que nos leva a uma vida de qualidade, que é o caso desse rapaz. Vamos continuar assistindo. Filhos também. Isso começou a afetar o meu casamento, ao ponto de você não conseguir mais pagar as contas básicas em casa, afetava a sua alimentação e até produtos higiênicos, né? Ao ponto de você acordar, você ter que pegar a sua escova e você já encontrar o seu creme dental partido para você ficar raspando lá, né? Ao ponto de você ir tomar banho, você não vê mais sabonete. Você tem que pegar a saboneteira e ficar raspando para você usar aquele pouco. Ao ponto de você sair num dia e você não ter desodorante para passar. E ver pensamentos assim, pô, tira a sua vida. Tira a sua vida, porque você já tentou de tudo e não conseguiu. Então, a vida não tem mais sentido para você, né? Ao ponto que você olha para sua esposa, você vê seus filhos, poxa, eu vou perder minha esposa, perder meu casamento, perder os filhos, como aconteceu com meu pai. Então isso é muito dolorido para você. Onde você chega e diz, chega, eu vou mudar minha vida. Eu vou mudar essa situação. Eu vou mudar minha vida e a vida da minha família. E eu acompanhava muita televisão, principalmente de madrugada. E durante muitos anos eu acompanhava a igreja. E vi que as pessoas chegavam e sua vida mudava, né? E eu falava assim, poxa, eu vou procurar, né? E o tempo que eu cheguei no altar nesse dia, participei de uma reunião, eu cheguei no altar e entreguei, meu Deus, eu entrego as minhas fichas para o Senhor. Eu não quero mais fazer do meu jeito, não quero mais fazer com a força do meu braço, eu entrego as fichas para o Senhor aqui. A única opção que eu tinha era obedecer à palavra de Deus, né? Eu comecei a ter um relacionamento com Deus e cada dia meus pensamentos eram iluminados. Foi aí que eu vim para o altar, ao ponto de sacrificar uma coisa que eu não podia, de jeito nenhum não podia. Um momento que eu tinha equipamentos muito caros, equipamentos de ponta, de última geração, um momento que eu tinha que vender um monitor para sustentar a minha casa. E naquele dia me veio na minha mente, pega esse valor e vai para o altar. Ali me deu medo, só que eu tinha que vencer essa dor. Minha esposa, quando eu peguei o dinheiro da venda do monitor, a primeira coisa que eu fiz foi tirar o dízimo. E ela perguntou, cadê o dinheiro? Eu falei, olha mãe, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Eu vou obedecer o que eu escutei de um servo de Deus, de um profeta, de ir para o altar. Eu vou obedecer o que está escrito na Bíblia. Se eu não fizer isso aí, eu não consigo vencer essa dor. Então eu fui para o altar, comeu tudo e nada. Veio o Espírito de Deus sobre mim. E aí meus pensamentos começaram a mudar. O que eu não tinha ânimo, eu tinha ânimo, eu acordava mais, né, cheio de paz, já conseguia dormir como uma criança. O Espírito de Deus colocou na minha mente que eu poderia quebrar qualquer barreira, qualquer muralha eu poderia quebrar. E quando eu vi que eu vencia aqui, eu vencia qualquer problema lá fora. Eu criei um sistema inteligente online, a um ponto de você chegar nas primeiras páginas dos buscadores e você se destacar.
E comecei a vender essas ideias para os clientes também. Através dessa ideia, eu comecei a vender para os clientes. Ali eu comecei a mudar minha vida financeiramente, né? Comecei a pagar dívidas, comecei a dar uma vida melhor para minha esposa, comecei a dar uma vida melhor para as minhas filhas. E a minha vida é próspera hoje. Eu não tenho mais limites, né? O que eu consigo imaginar, eu consigo realizar. Porque eu consegui quebrar barreiras que eu não conseguia antes. Se você vir e fazer prova de Deus, no primeiro dia, a sua dor, as suas agonias vão acabar. Você já vai ter paz e ter certeza que você vai conseguir vencer tudo e todos. Você reparou? Você aprendeu? Ele não tinha mais jeito. Humanamente falando, não tinha mais jeito. Mas ele deu uma chance a si mesmo. Ele foi para o altar de Deus usando uma fé inteligente. O que é a fé inteligente? Fé inteligente é você aplicar a sua força, aplicar toda a sua força, todo o seu coração, toda a sua mente em obediência à palavra de Deus. Ele obedeceu à palavra de Deus, que ouviu no altar. Quando ele foi e colocou no altar aquilo que ele não poderia ter disponibilizado, então veio a resposta de Deus. Deus mudou a cabeça dele. Deus não mudou a sorte dele. Deus mudou a cabeça dele. Deus quer mudar a sua cabeça. Isso se chama fé inteligente. Quando você coloca a sua cabeça, a sua vida na palavra dele. E aí ele coloca na sua cabeça as ideias, os pensamentos. Ele dá inspiração para você ganhar muito dinheiro ou transformar toda a sua vida. Porque é isso que é o poder da fé, que não depende de sorte, depende de Deus. E quando você coloca a sua cabeça na palavra de Deus, quando você obedece à palavra de Deus, você está usando uma fé inteligente, pautada numa razão. Não é por emoção, não é por chororô, não é porque você está sofrendo que Deus vai te atender, vai resolver o seu problema. Não, ele te dá mecanismo, ele te dá ferramentas para você mudar a sua vida. Então é uma parceria, você e Deus, Deus e você. Quando você obedece a palavra dele, você então está o servindo-o. E aí ele vai honrar a sua palavra. Graças a Deus. Por toda a minha vida, Jesus me ajudou. E eu não entendia a força desse amor, até que um certo dia parei pra meditar, e foi quando eu senti sua mão me tocar. Nunca me esquecerei daquele toque seu, toque que encheu meu coração de alegria. Desde então me vejo um homem tão feliz, pois esta é a vida que eu sempre quis. Mesmo que a tempestade venha me assolar, tenho certeza que Jesus não vai me abandonar. Em frente seguirei e nada temerei, pois bem seguro vou vivendo com meu bem. Esquecerei daquele toque seu, toque que encheu meu coração de alegria. Desde então me vejo um homem tão feliz,
pois esta é a vida, vida que eu sempre quis. Mesmo que a tempestade venha me assolar, tenho certeza que Jesus não vai me abandonar. Em frente seguirei e nada temerei, pois bem seguro vou vivendo com meu Rei. Pois bem seguro vou vivendo com meu Rei. A Igreja Universal surgiu de um limite. Bispo, queria uma chance de poder fazer mais aqui na igreja. Você ainda não está pronto, jovem. Você entende isso, Edir? Eu não entendo isso. Tudo que eu quero é servir a Deus. Não dá para entender porque a minha igreja não me apoia, nem permite isso. A revolta e o desejo de ganhar almas. Os limites foram quebrados. Nasce uma nação. Um povo que aprendeu a vencer os limites da vida com o uso e a prática da palavra de Deus. Eu me libertei. Não foi difícil meu processo de libertação porque eu fui decidida. Domingo, meu cliente me ligou pedindo para mim ir lá, que ele fechou um contrato comigo de 1,5 milhão. Saiu o espírito do desamor e entrou o Espírito Santo, que hoje é o bem mais precioso da minha vida. De empregado, passei a ser patrão. Hoje eu tenho 26 funcionários, ainda é pouco. Hoje eu compro o que eu quero, eu viajo para onde eu quero. Hoje tudo que eu tenho não é por méritos, não é por trabalho, é porque eu tenho o Espírito Santo. Porque se eu não tivesse, eu não teria. Está sentindo dores? Não. Saíram as dores? Em nome de Jesus. Então o senhor já está curado em nome de Jesus. Você que está no limite, endividado, falido, doente, fracassado, não aguenta mais. Neste domingo, 17 de fevereiro, você pode e vai romper os limites da sua vida. Não importa a sua religião ou denominação. Esteja conosco nessa grande concentração de fé. Domingo, às 6 horas, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Domingo nós vamos ter essa campanha de fé para as pessoas que dizem: eu estou no limite, o limite máximo de desgraça, limite máximo de doença, de enfermidade, de miséria, fome, desemprego, depressão, seja lá o que for, o raio que for. Você está no limite, mas você tem dentro de si um resquício de fé, por menor que seja a sua fé. Jesus garantiu dizendo: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, vá para o mar, e ele vai obedecer. Quer dizer, até o que é impossível torna-se possível. Porque quando a gente tem uma fé pura, quando a gente tem uma fé com uma boa consciência, então a gente faz a diferença neste mundo. Minha amiga, meu amigo, essa fé é o que Deus tem dado para todos nós. Você tem essa fé. Ô bispo, mas eu tenho uma má consciência. Como é que eu posso chegar e participar de uma campanha de fé se a minha consciência me acusa de um pecado? Então, o que você tem que fazer? Livre-se desse pecado. Livre-se dessa má consciência. Peça perdão a Deus, volte para Ele de todo o seu coração, arrume a sua vida espiritual, arrume a sua consciência diante de Deus e vá para cima da fé, dos problemas, com a fé inteligente, com a fé na palavra de Deus. Porque não é difícil. Não é difícil você se livrar da má consciência. Não é difícil, é só você querer. Se você está no limite do sofrimento e crê na palavra de Deus, isso é fé. Isso é fé inteligente. Então, parte para cima do problema com essa fé inteligente, mas sabendo
que agora a sua consciência está limpa. Domingo agora, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, para as pessoas que estão no limite do sofrimento e da dor, porque só a fé resolve o problema das pessoas, como foi o caso desse rapaz Rodrigo. Vamos assistir mais testemunhos de pessoas que tiveram experiências assim, de uma fé sólida, uma fé consistente, uma fé inteligente, uma fé na palavra de Deus. Vamos assistir. Meu nome é Flávia, tenho 41 anos, nasci em Itapevi. Eu nasci numa família muito pobre, muito humilde. A minha mãe, meu pai abandonou já quando eu nasci. Eu e minhas 3 irmãs, somos em 4. Então, por ele ter abandonado a minha mãe com as 4 crianças, foi muito difícil. A minha mãe nunca conseguiu pagar um aluguel na vida dela. Eu passei minha infância toda sendo despejada. Quando eu completei 15 anos, eu descobri que eu poderia conseguir dinheiro para sustentar minha família de uma forma saindo com homens, né? Às vezes eu até troquei o meu corpo por um pacote de bolacha. Eu achava que aquilo era o certo, porque como eu me vendia, eu levava as coisas para casa. Alimentos para minhas irmãs, alimentos para minha mãe. E depois disso eu também comecei a beber. Daí eu me envolvi com muitos homens. Até os 17 anos eu fiquei nessa vida, vendendo meu corpo para levar alimentação para minha casa. E onde aconteceu o último despejo da minha vida, que a gente foi despejado, eu tinha 17 anos. E é onde a minha mãe colocou uma filha em cada casa, porque ninguém queria 4 filhas, né, para cuidar. Daí eu conheci as drogas, eu me envolvia muito com traficantes, com pessoas erradas. Então a minha vida era balada, passar as noites fora, acordadas, usando drogas. Chegou um ponto de eu acordar de manhã e já querer a cocaína e a cerveja. Eu não tinha mais vida, eu não cuidava mais das minhas filhas, as minhas filhas já ficavam com a minha mãe. Eu trabalhava numa empresa multinacional, uma empresa de nome, e eu nunca faltava no serviço, ninguém nem sonhava, os meus gerentes, eu era muito respeitada no meu emprego, ninguém nem sonhava que eu tinha tantos amigos assim, que eu vivia 2 vidas mesmo, uma no trabalho e a outra à noite, que é onde eu ia me envolver, nas drogas, nas biqueiras, nos botecos, vivia só nesse meio. Tinha um namorado que era traficante e deduraram ele para a polícia. Daí a polícia invadiu o apartamento dele e prendeu ele. Como eu fui só como testemunha para a delegacia, eu achei que eu ia testemunhar a favor dele e eu ia sair. Só que foi quando a delegada me chamou e falou que eu ia ficar presa também, por suborno. E eu me mandaram para o presídio, eu fiquei 3 meses presa, dormindo com a minha cabeça na porta do banheiro. Era terrível, lá muitas assassinas, muitas bandidas violentas mesmo, e você tem que conviver com aquilo ali. E eu tenho certeza que foi Deus que me protegeu naquele lugar. Quando eu fui presa com o meu namorado, ele foi para o presídio e ficou 15 anos. Como eu peguei 3 meses, eu saí. Então eu saí e até eu visitar ele, que demorou muito, tem uma burocracia, eu comecei a sair com os amigos dele. Os amigos dele começaram a me assediar e como eu estava no mundo, eu comecei a também me envolver. Só que um dos amigos, além de se envolver comigo, ainda contou para o chefe da quadrilha o que eu estava fazendo. Foi onde eles fizeram uma armadilha. Falaram que tinham dinheiro para me receber, que era para mim ir numa reunião. Eu fiquei numa sala sentada, tinha 8 pessoas, eles estavam fazendo julgamento, um queria que eu morresse, o outro queria só que quebrasse as minhas pernas, os braços, o outro queria só que cortasse o meu cabelo. Então, eles iam discutindo entre eles qual seria a minha punição. Daí eu comecei a entregar a minha alma, porque daí eu tinha certeza que eu ia morrer naquele dia. O desespero bateu, eu não chorava, a impressão que eu tinha que a minha alma não estava mais ali, de tanto medo que eu estava passando. Então, eu não respondi eles, eu não me defendi, eu simplesmente fiquei esperando a punição. Minha mente ficava bem longe, eu comecei a lembrar da minha mãe, das minhas filhas. Como começou 7h30 da noite e eles foram conversando muito, quando deu 2, 3 horas da manhã, decidiram ligar para o irmão para ver se podia matar. Só que esse irmão que estava preso não atendeu o celular. Eles colocaram no viva voz e chamou até cair e ele não atendeu. Quando eu pensei que eu estava livre, eles vão tentar mais uma vez. Dali eu achei, pronto, agora ele vai acordar. E você vai acordar uma pessoa 2h30 da manhã para perguntar se pode matar porque ela é uma adúltera. Ele vai falar o quê? Né? Mata.
Então, ele não acordou também na segunda vez. Então, foi estipulado o quê? Vamos cortar o cabelo dela, eu tinha um cabelo até a cintura, rasparam, careca. Vamos cortar o cabelo dela e amanhã a gente continua o tribunal. E abriu a porta. Na hora que abriu aquela porta, meu Deus, foi uma luz no fundo do túnel, foi aquela portinha abrindo, eles me deixando sair. Eu não acreditava que eu estava saindo. Eu pensei que eu não ia sair, por tudo, né, que tinha acontecido. Daí eu cheguei em casa, minha mãe me olhou. A minha mãe me olhou careca, ela falou assim, meu Deus, eu pensei que você não ia voltar mais. Porque eu não sabia que eu tinha sido sequestrada, mas a minha mãe, pela vida que eu levava, ela imaginava que uma hora isso ia acontecer. Ali, nesse mesmo dia, eu peguei e fugi para a casa do meu pai. Esse pai que me abandonou na infância e tal. Eu procurei ele e fugi, porque eu falei, vou ficar escondida lá, que eles não vão me ver mais. E quem sabe esquecem de mim. E foi o que aconteceu. Só que daí chegou um dia que eu falei assim, Jesus, eu quero voltar. Eu quero cuidar das minhas filhas. Eu não quero mais continuar essa vida e nem quero continuar mais fugindo. Eu vou voltar para minha casa. Se eu vou morrer ou não, eu não sei. Mas fugir eu não vou mais. Daí eu voltei para casa e nunca mais eu vi nenhum deles, nunca mais. Até o dia de hoje, eu nunca mais vi nenhum deles. Precisava que acontecesse esse tribunal, tinha que acontecer na minha vida, senão eu não voltaria. Eu não ia encontrar Jesus, porque eu achava que estava tudo legal. Então, como eu tive essa decepção, essa traição da parte deles comigo, foi quando eu decidi procurar o Senhor Jesus. Porque Jesus, ele não lembrou do meu passado, ele não fez questão de lembrar nada, você fez isso, aquilo, não. Ele simplesmente falou que me amava, que me ama e que me queria de volta, que como ele esperou, como ele sofreu. Jesus chorou, eu tenho certeza que ele sofreu o dia que eu estava no tribunal, porque ele não queria que eu estivesse ali, mas eu quis. Quando a gente escolhe andar no caminho errado, Jesus não pode fazer nada. Então ali ele chorou, eu tenho certeza como ele ficou triste em querer me ajudar e não poder. Mas ele não deixou que tocasse na minha alma, acho que foi o mais importante. Porque eu consegui voltar, consegui me perdoar, porque Jesus me perdoou de imediato, mas eu não me perdoava. Eu ficava olhando, eu fiz isso, fiz aquilo, sou suja. E eu gosto muito de ir pela igreja pela manhã, né, das primícias para o Senhor Jesus. Mas nesse dia eu quis ir às 18 e eu estava muito triste, muito infeliz. Estava na igreja, estava começando, caminhando, mas estava faltando o Espírito Santo, né? Por isso que eu estava tão infeliz. E eu chorei muito, eu sentei no último banco e chorei muito. Daí, como eu sou muito alegre, muito brincalhona, as obreiras, as minhas amigas vieram, o que foi, o que está acontecendo? Eu falei, não, é comigo mesmo, não estou bem e tal. Daí, nesse dia, eu sentei lá na frente, desabafei, sentei e fiquei esperando a reunião. Quando começou a buscar e Deus, Ele viu as minhas lágrimas naquele dia e Ele separou aquela noite para mim. Porque Ele começou a dizer o quanto me amava, o quanto Ele era comigo e o quanto a partir dali, se eu quisesse, tudo ia ser transformado dentro de mim. Por fora já tinha sido, que eu já tinha abandonado o pecado, me limpado, mudei de residência também, foi o que Deus me tirou de lá, do lugar. Então, por fora já tinha sido mudado, mas precisava mudar por dentro, que era o principal. E naquela noite foi maravilhoso. Eu fui para os braços de Jesus mesmo naquela noite, Deus me abraçou, me chamou de filha amada. E Ele me prometeu de estar comigo para todo sempre e tem cumprido. Acabou o sofrimento, acabou tristeza, acabou ansiedade, acabou tudo. Entrou alegria, felicidade. Naquela noite nasceu esse desejo enorme de entrar no inferno mesmo e tirar as pessoas da mão do diabo, como eu fui tirada. Vontade de arrancar a mão dele e tirar a pessoa, nasceu. Então é uma alegria tão grande que você tem, que você quer passar para as pessoas. E se você vê alguém triste, daí que dá mais vontade de falar, porque você quer falar para ela que tem solução, não precisa ficar desesperado, não precisa ficar triste, que vai dar certo. Se você procurar, você vai achar, vai encontrar.
E a gente tem a felicidade plena no lar. Eu descobri a verdadeira felicidade e minhas filhas me agradecem, elas escrevem cartinhas para mim. Mãe, que bom que você parou de beber. Que bom, mãe, que você está aqui. Porque eu não cuidava delas, eu ficava só na rua e minha mãe que cuidava. Então hoje eu sou companheira, estou dentro da minha casa. Então hoje a gente serve a Deus juntas, todas as minhas filhas. Então hoje realmente eu encontrei a felicidade. Através do ensino da Bíblia e da oração, toda quarta-feira aprendemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. É na reunião de quarta-feira que muitas pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Através dos ensinamentos eu entendi que quem tinha o Espírito Santo era forte. Eu vi Deus me dando o Espírito dele, colocando dentro de mim a força dele. Eu me senti inteiro cheio de luz. Foi a coisa mais marcante, mais linda que já aconteceu comigo. Você que decidiu seguir os caminhos da fé, se batizou nas águas, ou já é membro do corpo do Senhor Jesus, mas precisa de forças para continuar a caminhada. Não deixe os afazeres deste mundo o distraírem. A Escola da Fé precisa fazer parte da sua semana. Esteja conosco toda quarta-feira, às 10 horas, 15 horas e 20 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Meu nome é Luciane, tenho 39 anos, atualmente trabalho na área da saúde. O relacionamento entre os meus pais sempre foi um relacionamento de muita agressão. Muitas brigas, desentendimentos. O meu pai sempre foi uma pessoa muito difícil, inclusive foi internado em clínicas psiquiátricas. Nesse meio tempo eu comecei a frequentar baladas, buscando a minha felicidade, porque eu achava que ali eu encontraria a minha verdadeira felicidade. Foi aonde eu conheci o meu esposo. Nesse relacionamento sempre foi cheio de muitos fracassos, muitos ciúmes, muitas brigas. Aonde eu saí da casa dos meus pais e fui morar num barraco cheio de ratos, de baratas. Então, o problema ali só aumentou. E foi uma vida de muito sofrimento. Ele não me deixava sair de casa, ele me trancava, porque ele falava que mulher, para ele, tinha que ficar dentro de casa. Ele era muito rigoroso comigo e isso foi aumentando os meus traumas interiores. Foi quando a minha filha nasceu, eu na época tinha 20 anos, e além de 2 pessoas sofrendo, agora era mais uma. A falta de condição piorou, porque se antes nós morávamos nesse barraco, agora é mais uma pessoa para morar junto com a gente, no meio dos ratos, das baratas. Não tinha o leite para tomar. Então, assim, a gente dependia muito de pessoas, de ajudas, de doações de outras pessoas para poder sustentar. E comecei a ouvir vozes dizendo que para o meu problema só teria solução quando eu tirasse a minha própria vida. E aquela voz, ela foi falando muito forte na minha cabeça, foi muito rápido. Eu digo que a voz falou e eu obedeci. Eu tomei uma cartela de remédios tarja preta. Foi quando me levaram para o hospital e os médicos, enfermeiros fizeram todos os procedimentos de lavagem, porque eu cheguei quase a óbito. Mas a frustração, ela começou e continuou dentro de mim, porque nem para me matar eu prestava. Então, assim, eu vi aquilo como mais um motivo para eu desgostar da vida. Eu não era capaz nem de tirar minha própria vida. Por intermédio de um médico, me internaram em uma clínica na cidade de Campinas. E nessa clínica eu fui dopada, nessa clínica eu convivi com pessoas loucas, com pessoas problemáticas, era tormento total. Foi quando eu decidi fugir dessa clínica. Nessa clínica, quando eles me levaram de volta, eles me enfaixaram do pé à cabeça, com aquelas faixas em faixas machucados, e me deixaram ali, a pedido da minha mãe, porque ela viu que o meu problema não tinha solução com os médicos, então teria que partir para o lado espiritual. Ela me fez um convite para participar de uma das reuniões da Igreja Universal. Foi quando eu aceitei o convite. Eu ouvi o pastor pregando em cima do altar que para minha vida teria um jeito. Muitas pessoas ali dentro foram curadas de depressão, então eu vi ali uma esperança. Se eu recebesse o Espírito Santo, os meus problemas
teria um ponto final. Foi assim que essa esperança começou a entrar dentro de mim e eu fui criando a perseverança, a vontade de lutar para poder fazer o meu sonho se tornar realidade. Foi quando eu decidi mudar. Se até então eu era uma jovem, uma esposa que brigava muito, eu fui me controlando. Eu vi que para eu ter o Espírito Santo era algo além da igreja, era algo interior, era um querer muito forte. Então eu fui me apegando mais com Deus, lendo mais a palavra de Deus, buscando em casa, acordando de madrugada para orar. Eu me recordo que numa reunião de quarta-feira, às 3 horas da tarde, eu fui para a igreja decidida a receber o Espírito Santo. Eu sabia que para minha vida mudar mais, eu teria que ter ele dentro de mim. E eu lembro que eu saí do banco como se só tivesse eu dentro da igreja. E lá eu me entreguei, eu busquei a Deus, eu derramei a minha vida nos pés do Senhor Jesus. Eu entreguei de fato e de verdade o meu ser, todos os meus desejos, as minhas vontades. Eu recebi uma alegria muito grande porque ele desceu dentro de mim e naquele dia minha vida começou a mudar. O meu interior já era de alegria, não era mais um interior de tristeza. Aquele foi o melhor dia. O dia que eu recebi o batismo com o Espírito Santo foi a decisão da minha vida para todas as áreas, porque eu falo, hoje a minha vida eu não preciso estar numa festa, eu não preciso estar em meio de amigos para eu ter a felicidade. Hoje a felicidade ela está dentro de mim. Hoje a minha vida ela tem cor. Hoje eu tenho prazer em chegar na minha casa, cuidar da minha família, cuidar do meu marido, cuidar da minha filha. Hoje eu tenho prazer em sair, poder ir trabalhar. O meu casamento ele é abençoado. O meu esposo está na mesma fé que eu. Eu tenho uma filha de 18 anos. Hoje ela serve a Deus junto comigo. Então, isso não tem preço. O Espírito Santo, ele é a alegria de toda a nossa vida. Ele é o maior tesouro que eu tenho hoje. E hoje eu estou aqui para falar com você que sofre com essa depressão. Você sofre com os mesmos problemas que eu sofri ou até mesmo piores. Hoje eu estou aqui para te falar que o seu caso tem jeito, tem solução para a sua vida. Como teve para a minha, tem para a sua também. Vá em uma igreja universal. Atualmente eu sou obreira na Catedral de Bauru, Estado de São Paulo, Avenida Rodrigues Alves, número 534, bem ali no centro. E assim como a minha dor, o meu sofrimento teve um fim, nós estamos lá para te auxiliar, nós estamos prontos para resolver o seu problema. Eu tenho certeza que a sua vida não será a mesma. Que beleza, não é? Você veja, minha amiga e meu amigo, que para mudar a situação das pessoas, Deus não faz imposições de você ser uma pessoa merecedora. Você não precisa merecer. O que você precisa é de uma fé, só isso. E essa fé que você precisa está aí dentro de você. Só que essa fé tem que ser desabrochada, ela tem que ser ativada, ela tem que ser exercitada. No domingo agora, nós estamos convocando todas as pessoas que estão nos limites da dor, do sofrimento, da angústia, da depressão. Porque neste domingo vai ser fé pura, manifestação pura da fé em todas as igrejas universal do Reino de Deus. E você não tem que pagar nada. Bispo, mas eu não mereço. Não importa. Se você tem fé, você vai conquistar. Agora, para manter essa conquista, você tem que manter a fé. E para manter a fé, você precisa manter uma consciência limpa. Porque se você não mantiver a consciência limpa, então aquela bênção que você alcançar pela fé vai se perder. Então, a consciência é quando a pessoa deixa definitivamente de viver na injustiça ou viver no pecado. É isso que faz a pessoa ter uma má consciência e perder até o que tem. Muito bem, nós vamos agora falar com Deus em seu favor. Junte-se a nós agora, você já deve ter um copo com água aí preparado, e vamos orar para que Deus venha dar força para você nesse momento, para que você tenha disposição para buscá-lo e receber
aquilo que Ele prometeu. Vamos falar com Deus. Meu Pai, nós entramos na Tua presença, neste momento, na certeza que os Teus ouvidos estão atentos às nossas palavras e as Tuas mãos estão estendidas na nossa direção. E eu te peço, meu Senhor, para que neste instante, nesse exato momento em que estamos orando, falando contigo, o Teu Espírito venha operar na vida dessas pessoas que estão desesperadas. Venha trazer, meu Deus, uma esperança, uma fé, trazer um sinal para elas, para que elas venham ter certeza de que o Senhor está vivo e atento às suas necessidades, que o Senhor é bom, que o Senhor é compassivo, que o Senhor é amor, e que o Senhor ouve aqueles que na sinceridade, na pureza da alma, o invocam de todo o coração. Então venha, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, ao encontro da necessidade dessa criatura que me ouve agora. Ela seja liberta, completamente livre dessa maldição. E esta água que ela tem preparada seja ungida para que quando ela bater no estômago, ela seja literalmente livre de todo o inferno que atua na vida dela. Em nome do Senhor Jesus, e quem crê diga amém e graças. Pois é, minha amiga e meu amigo, nós falamos sobre a fé. Nós não estamos aqui levando uma nova religião ou uma religião para as pessoas. Nós estamos levando a fé, nós estamos ensinando os segredos e mistérios da fé. Nós estamos passando fé para as pessoas. Passar fé é passar espírito, é transferir espírito. E nesse momento em que você nos assiste e comunga com a nossa fé, nesse instante, pode ter certeza, é o Espírito Santo que já está agindo dentro de você. Amanhã nós vamos estar aqui de volta, nesse horário, nesta emissora, mas em qualquer igreja universal do Reino de Deus, as portas estão abertas de segunda a segunda, todos os dias do ano, todos os dias, não há feriado, não há dia santo, não há nada que possa impedir que as portas da igreja estejam abertas para receber você de braços abertos. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.